Tá, então agora como a gente falou lá que no osso, ele vai conseguir aumentar os níveis de cálcio, aumentar o nível de fosfato. O objetivo do parato hormônio é aumentar a calcemia. Então, só que por consequência, como colateral, o fosfato vai aumentar também. Então, o rim ele vai atuar nesse processo meio que conseguindo regular esse aumento do fosfato, basicamente. Então, lá no rim eu tentei só desenhar aqui, só pra gente aproveitar e já revisar um pouco pra anatomia também. Então, eu desenhei aqui, por exemplo, um rim. Aí dentro do rim, a gente vai ter todo o córtex renal, que é toda essa parte de fora. E aqui, dentro dele, você vai ter várias pirâmides, várias porções assim, em formato de uma pirâmide mesmo, que é a medula renal. E aí eu tentei dar um zoom aqui só para entender como que fica essa divisão, como que funciona toda aquela estrutura que a gente já conhece, tipo do glomero, da alça néfrica e tudo, como que funciona essa divisão. Foi isso que vocês estão vendo na anatomia agora? Renal? É. E aí aqui eu coloquei, por exemplo, no córtex, é onde você vai ficar boa parte da estrutura do glomero, então da filtração em si. Então aqui você vai ter o glomero, o néfron aqui. Então aqui no glomero você vai ter toda a circulação, que a circulação ela vai trazer o fosfato, que ele vai estar alto, né? Porque a gente falou que o parato hormônio entrou no osso, aumentou os níveis de fosfato. Então o fosfato ele vai estar alto. O cálcio, por exemplo, digamos que ele esteja baixo, porque ele precisa estar baixo para ativar o parato hormônio. Então ele está baixo. E aqui você vai ter também a circulação da vitamina D, só que na forma dela inativa, que é o calcidiol, que é quando só tem duas hidroxilas nele. E ele precisa de 3 para estar ativado. Então você vai ter aqui, eles vão entrar na circulação e passar aqui no glomero para ser filtrado. Então boa parte de tudo isso vai ser filtrado, vai entrar aqui nos túbulos renais. E aqui na parte de cima a gente vai ter o túbulo proximal, vai ter o túbulo distal. Aí aqui abaixo, nessa parte aqui da medula do rim, que é onde você vai ter a alça de Henle, que é onde você vai ter parte da filtração e também você vai ter aqui o tubo coletor, que é o que vai levar a urina de fato que foi coletada, que é o que sobrou de toda a filtração. Então toda a filtração vai acontecer aqui. E é o que resultou dessa filtração, vai pelo tubo coletor, aí vai cair aqui nas cápsulas aqui renais e levar tudo lá pro ureter. Então aqui, nessa primeira parte aqui do néfron, você vai ter o túbulo proximal. Então no túbulo proximal, pensa o seguinte, a primeira coisa que você quer fazer aqui com o parato hormônio, quando ele está sendo liberado, é você tirar esse fosfato que está em excesso, porque no osso você conseguiu levar essa concentração que ele não queria. Então você vai ter que liberar ele. Então a primeira coisa que acontece quando você chega aqui no túbulo proximal é você levar a excreção do fosfato. Então beleza, depois a excreção do fosfato, aí aqui logo em seguida, aqui no túbulo proximal mais espesso, aí você vai ter essa parte espessa e vai ter a parte mais fina da alça de Henle. Então nessa parte espessa é onde o parato hormônio vai induzir a produção da 1-alfa-hidroxilase, que é o que vai ser produzido nas mitocôndrias dessas células que vão estar aqui em volta. E essa enzima ela vai ser liberada ali no sangue justamente para conseguir converter a vitamina, o calcidiol, que é a forma inativa dela, o calcitriol, que aí na forma ativa ela vai lá para o intestino, vai conseguir executar essa função. Aí beleza, aí passou aqui, então ativou uma alfa-hidroxilase, e quando ela chega no túbulo distal, que aí sim ela vai aumentar a reabsorção de cálcio. Só que eu acho interessante saber que, por exemplo, o cálcio, acho que mais de 90% dele é absorvido logo aqui no início. Então boa parte já vai ser reabsorvido logo de cara. Só que no final, quando você não tem a atuação do parato hormônio, ele vai deixando passar uma certa quantidade de cálcio, mas é muito pouco. A diferença é que quando você tem parato hormônio atuando, ele vai tentar reabsorver o máximo possível. Então mais de 99% vai ser reabsorvido. Então aqui, o que você entrou de cálcio, por exemplo, se o cálcio estava baixo aqui no início, ele entrou baixo, ele vai sair baixo, então ele vai se manter. Não é como se você estivesse ganhando cálcio ali, você só vai estar deixando de perder, porque ele vai reabsorver o máximo possível. Aonde você vai ganhar cálcio de fato é no intestino.
Que aí é quando você vai conseguir absorver mais o quanto da vitamina D. A gente vai falar logo em seguida. Então beleza, então aqui o cálcio ele vai ser reabsorvido o máximo possível e o fosfato contrário, vai ser excretado justamente porque o paratormônio ele quer cálcio, ele não quer fosfato. E a hidroxilase. Então aqui só para avisar, então aqui como eu falei, ó, o cálcio ele vai entrar na forma ligada à albumina e também na forma livre. Só que lembrando, a albumina, lembra, sempre quando qualquer coisa que estiver ligada à proteína, por exemplo, um hormônio ou um íon, proteína é uma molécula grande, então ela não consegue atravessar os capilares sanguíneos. Então quando ela está ligada à albumina, ela não vai ser liberada, não vai ser filtrada. O que vai é a forma livre dela, que são os íons, que aí eles já são pequenos, conseguem passar ali pelas fenestas dos capilares, então ele vai ser filtrado. Então filtrou, aí quando ele sair, por exemplo, passou aqui, filtrou, parte dessas arteríolas aqui que estão saindo do glomérulo, eles vão circular aqui em volta desses tubos e tudo que é reabsorvido vai para essas arteríolas. Então eu só coloquei aqui esquematicamente para dizer que ela entra aqui e sai, mas quando ela sai, ela vai rodeando tudo e vai reabsorvendo. Então todo esse processo que a gente fala assim, tá reabsorvendo cálcio, tá reabsorvendo potássio, sódio, tudo isso é o que? O sangue que está entrando aqui, ele passa, vai circulando em volta e vai reabsorvendo. E aí depois ele sai aqui já com essas substâncias, substratos reabsorvidos. Então ele entrou aqui, vai passar todo esse processo, aí quando ele sai, o que você vai ter? Você vai ter a vitamina D ativada, porque quando ela passou aqui, a hidroxilase, a alfa-hidroxilase ativou ela. Então o que ela fez? Ela colocou uma hidroxila a mais, né, porque ela precisa de 3 para funcionar. Então ela colocou a última que faltava, então ela está na sua forma ativa. O cálcio, ele vai se manter, porque a função do paratormônio ali é só evitar com que ele se perca, com que ele saia da circulação. E o fosfato, ele vai ser reduzido, justamente porque ele vai ser excretado, que é a primeira parte aqui do processo. Aí pode descer, gente. Aí eu coloquei aqui as duas situações para a gente entender como funciona, tanto a do tanto aqui no tubo distal, que vai ser quando a gente vai reabsorver o cálcio, quanto no proximal, que é do fosfato. Então vamos começar aqui no fosfato, que é a primeira parte de quando você tem a filtração glomerular. Então ali perto dos glomérulos, vai aqui para a direita. Isso. Então beleza, chegou ali no glomérulo, ali o tubo proximal. Então vai estar passando aqui no tubo proximal bastante fosfato, né? Tudo aquilo que foi absorvido lá no osso. Então tem bastante fosfato e você precisa retirar ele da urina. Então o que vai acontecer? Esse fosfato, quando você, no processo normal, por exemplo, quando você está absorvendo ele, o paratormônio, ele vai passar ali pela circulação e vai ativar aqui o mesmo receptor que está lá no osso, o PTH1R. Aí ele vai atuar nesses receptores ligados à proteína GS, vai levar a ativação da APK, que vai levar à transcrição de proteínas. E essas proteínas, elas vão regular o processo de endocitose de canais que fazem essa reabsorção do fosfato. Só que por que ela faz endocitose? Porque naturalmente, quando você não tem produção de paratormônio, por exemplo, em níveis um pouco mais elevados, você vai estar sempre reabsorvendo o fosfato, porque ele é imprescindível para toda a homeostase do nosso corpo, desde a produção de ATP até a produção de DNA. Então, ele engloba muita coisa. Então, ele é sempre reabsorvido. Agora, quando você tem um paratormônio atuando aqui, ele vai fazer com que esses canais, que são cotransportadores de sódio e fósforo inorgânico, o que acontece? Só para eu explicar como funciona esse transportador. É aquele mesmo esquema que a gente viu de, por exemplo, foi igual da tireoide também. Exato, do Simport. Igual vocês estavam revisando isso daí, que aí você vai ter o cotransportador que ele vai jogar sódio para dentro, só que o sódio é positivo. E o fosfato, ele é negativo, PO4, 3 menos. Então, como ele é negativo e o sódio é positivo, eles se atraem. Aí, quando você abre esses canais aqui, tem muito sódio aqui dentro, ele vai querer entrar. Só que aí, quando ele entrar, o que vai acontecer? O fosfato vem junto.
Então, é assim que acontece. Por exemplo, você vai ter esse fluxo eletroquímico que vai puxar o fosfato para dentro e aí sim vai ser absorvido. Só que, quando você tem o PTH ele vai fazer a endocitose desses cotransportadores. Então, você endocitando ele, você puxou ele aqui para dentro, ele não está mais aqui nessa membrana apical, que é a que está em contato com o túbulo proximal. Então, ele não vai conseguir reabsorver. Então, só aqui você vai conseguir resolver essa parte da reabsorção do fosfato. Uma internalização irreversível. Exato. Então, internalizou e já era, né? Não tem volta, é só produzindo mais. Então, aqui você já resolveu essa parte de reabsorção do fosfato. Então, o que foi jogado ali para o tubo proximal vai continuar ali até ser liberado na urina. Agora vai para a esquerda. E agora, beleza, aí passou lá no tubo proximal, aí desceu um pouquinho, aí vai produzir a alfa-1 hidroxilase, que aí vai ativar a vitamina D. Então, já é um processo à parte. Continua, foi para a alça de Henle, aí vai reabsorver água, aquela coisa toda. Aí chegou lá no tubo distal, que é onde vai acontecer essa regulação da concentração de cálcio. Então, onde você vai reabsorver o cálcio de fato. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai chegar ao paratormônio, ele vai ativar o mesmo receptor, PTH1R, e aí vai ativar a proteína GS, que vai ativar a PKA, e aí no núcleo ela vai levar a transcrição desses canais específicos aqui para cálcio. Então, são esses canais OTR e V5. E são canais que eles vão fazer... Eles basicamente fazem um transporte, uma difusão facilitada do cálcio. Então, o cálcio que ele está aqui dentro, ele vai querer tender, igual tudo na natureza, sair do meio mais concentrado com menos concentrado. Então, se aqui no tubo distal ele está mais concentrado, com a presença desses canais, que é transcrito por toda essa ativação do PTH, ele vem aqui para a membrana e então o cálcio ele tende a entrar. Só que quando ele entra, é legal a gente lembrar que, por exemplo, o cálcio está envolvido em vários processos metabólicos da nossa célula. Então, por exemplo, o cálcio, lembra da PKC, por exemplo, que a PKC para ser ativada tem que ter o cálcio, que é até a IP3 que libera o cálcio, então ele vai atuar nesse processo. Na parte muscular também, o cálcio ele vai estar ali presente para conseguir fazer as fibras conseguirem se juntar. Então, até na liberação de vesículas, lembra? Nas proteínas SNER, que se liga ao cálcio, ele leva a liberação de vesículas. Então, ele tá associado a muitos processos da própria célula. Então, ele não pode estar livre, porque se ele estiver livre, você vai afetar toda a célula. Então, o que acontece? Quando ele entra aqui por esses transportadores, por esses canais, ele vai se ligar diretamente à calbidina. E aí, ele se ligando a essa proteína, ela vai meio que fazer como se fosse a inativação desse íon. E quando ela se junta, aí sim ela consegue regular de fato o que tem de cálcio livre no citoplasma, e aí não vai afetar nada. Então a calbidina vai levar ele até aqui a membrana basolateral, e a membrana basolateral é base e lateral. Então é o que está mais em contato com a circulação sanguínea. Então chegou aqui, ele se solta da calbidina, e quando ele se solta, aí ele pode ou ir a partir das bombas de cálcio, que aí sim aqui você gasta energia, então você está gastando energia para mandar o cálcio para fora. Aí por quê? Porque aqui dentro tem menos cálcio e aqui fora vai ter bastante, porque você vai estar aqui para onde você quer, né? Porque a função do PTH não é aumentar a calcemia. Então aqui fora vai ter mais cálcio que aqui dentro. Então por isso você tem que gastar energia, você está tirando o meio menos concentrado para o mais, meio que é contrafluxo. Então aqui você pode, ou a partir desses canais de cálcio, mandar o cálcio para fora para a corrente sanguínea, ou você também pode ter esses simporters também, parecido com aquele processo que a gente falou do fosfato, que você joga um cálcio você joga tipo, o sódio e o cálcio junto. Só que nesse processo é mais parecido com a bomba de sódio e potássio, que aí você vai jogando o cálcio e ao mesmo tempo o potássio vai junto. Não que ele se atrai, mas tipo, nesse transportador ele vai ter um espaço justamente para esses dois íons. Então aqui para cada três sódios que ele está jogando para dentro, ele vai jogar um cálcio para fora. Então isso aqui vai regulando todo esse processo de liberação do cálcio para a corrente sanguínea ou para o intertício, que é o espaço que tem entre as células.
Então ele vai jogando ou para o lado ou aqui para a corrente sanguínea, e de qualquer forma aqui vai ser tudo sempre reabsorvido para a corrente. Então só aqui você já conseguiu, a partir desse transportador que ele colocou aqui, reabsorver praticamente todo o cálcio que foi naquele primeiro filtro, lá no clomero, que é aquela filtração mais brusca, que joga tudo aqui pro tubo proximal. Ele vai circulando tudo e quando chega no distal, ele reabsorve o máximo possível, levando a transcrição de vários desses canais aqui, desses transportadores na membrana apical. Que aí consegue absorver tudo e jogar para a corrente sanguínea. Lembrar também que a calbidina, ela é proteína de ligação do cálcio dependente de vitamina D. Sim. Não sei se você falou essa parte. Tem esse ponto, isso é legal de falar. Bindina de binding, né? Bingley bind, de se prender. De prender.